Bom dia, irmãos. Uma vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos que aqui estão e aqueles que não estão. O Gabriel que está viajando. Deus seja com cada um de nós, com eles aí. Vamos nos colocar em pé, inclinar nossas cabeças, antes de lermos as Escrituras, que se encontra em Salmo, capítulo 4. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Jesus, aqui estamos, agradecido ao Senhor por ter nos trazido aqui nesta manhã. Reconhecemos que somos falhos, somos pecadores e dependemos do Senhor Jesus. Deus, perdoa nossos pecados, perdoa nossas negligências e nos faz dignos, Senhor Deus, para receber a Tua palavra. E nos faz dignos, Senhor Deus, para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Deus querido, eu peço ao Senhor nesta manhã, que o Senhor abra nossos corações, use teu servo para trazer a tua palavra. Senhor Deus, que não seja ele falando, que não seja o homem, mas que seja o Espírito Santo falando conosco, Senhor Deus, através dos hinos, através da palavra que vai ser pregada, Senhor Deus. Tira o homem de cena, mas que seja o Espírito Santo tomando a direção. Pai querido, pois necessitamos do Senhor a cada passo. Obrigado por ter nos trazido até aqui. Pai querido, se encontra algum enfermo, que eles possam sair daqui curados, libertos de todo mal, de todo espírito contrário, mas que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. É o que te pedimos. Vivifica a tua palavra que vai ser lida. Em nome de Jesus Cristo. Tome este culto nas tuas mãos. É o que pedimos. Amém. Abre a sua Bíblia. Salmo 4. Gostaria de ler. Salmo 4. Gostaria de ler ele todo. Apenas 8 versículos. Amém? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converterás a minha glória infame? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falei com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém. Pode ser. Vamos iniciar também o número 333 de nosso cântico. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Me manda. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um só em ti, condena e malícia que hoje me nós nenhum pescoço impeça a nossa
se cumprirá. E todo mundo inteiro a ti conhecerá. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos aí no 270. Eu falei 270, mas 370. 370. Eu errei aqui na hora de falar. Deras vida e olhar para Jesus, o Salvador. Ele diz: vida eterna, eu te dou. Me manda. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Para Jesus Salvador, Ele diz: em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Paga esta nossa falta, não haja temor, por olhar pecador vida tem. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não há choro, remorso nem dor. Quem consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele todo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor. Segurança em Jesus nos dará. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Glórias a Deus. Vamos ainda cantar o 235 e depois vamos ouvir a irmã Elisane na devoção. 235. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Jesus ia caminhando,
festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras são e nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu na sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, no céu vai continuar. Aleluia. Glórias a Deus. Se a gente souber, pode nos ajudar. O mundo está caminhando para o fim. Atentados e bombardeios podem comprovar. Ouvimos rumores de guerra, ninguém sabe explicar. A humanidade está em pânico, Jesus Cristo não vai demorar. Quando isso acontecer, serei um dos tais. Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais. Sumiu um povo diferente, cheio do poder de Deus. Deste mundo nada quero, sou filho do Rei.
Soberano Deus, ajuda-nos, meu Pai, a manter no Espírito, Senhor. Não deixa que nada nos desvie, Senhor Deus, da atenção da Tua palavra, mas que possamos, meu Pai, estar com nossos corações, Senhor, atentos para ouvir o que o Senhor tem para nós. Mantenha-nos na Tua presença. Não deixa, Senhor Deus, que pensamentos nenhum venham, Senhor Deus, nos distrair. Pai querido, abençoe todos que ofertaram, que vão ofertar, e aqueles que não puderam, que sejam todos igualmente abençoados. Continua conosco ao decorrer deste culto. Uma vez mais eu peço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Ele está aqui. Glórias a Deus. Nome digno. Ao nome do meu Salvador. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Tem alguém que gostaria de apresentar um hino? Se tiver, aproveite a oportunidade e venha aqui na frente o mais rápido possível. Aleluia. Temos a irmã Ana. Deus abençoe a igreja. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás.
te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato que terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos fazer mantendo em contato com o nosso Deus. Vamos cantar mais um pequeno hino, depois vamos seguir a palavra com o pastor. Jesus convida para com ele viajar 234 e ele está nos convidando para entrar em Cristo Jesus. Todas as manhãs ele nos convida para que possamos entrar em Cristo, para que possamos, no momento exato, deixar esta terra. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Mi maior. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida pra com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu o lugar fui preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Jesus convida pra com ele viajar. E lá no céu o lugar fui preparar, mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Aleluia. Eu creio que eu faço parte da noiva de Jesus. Você crê? Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Incline a sua cabeça e vamos, com o som de somente crer, receber nosso pastor. Aleluia. Tudo é possível. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é
Pai Celestial, é muita gratidão no nosso coração em poder estar aqui, Pai. O mundo não sabe, as pessoas que não têm essa luz não conhecem, não sabem, não entendem isso, Pai. Nossas famílias, muitos não entendem, porque tem a luz, não tem a luz que nós temos. Mas o Senhor nos deu esse privilégio de entender o significado em estar em um culto. Aleluia. Oxalá que nossa alma todos os dias possa estar comovida em estar na Tua presença, em estar cultuando ao Senhor, em estar desejando alimentar as nossas almas, as nossas vidas. Portanto, estará aprontando-nos para o rapto, para a saída. Obrigado por esta manhã, por esta fria manhã que nós estamos passando, e estamos aquecidos com o calor do Teu Espírito Santo aqui dentro desse salão, com hinos já mencionados, cantados, oração feita, salmos lidos. Ó Deus, já estamos regozijando na Tua presença, mas pedimos que a unção do Senhor continue conosco por mais esse restante deste culto. Ó Deus, o Espírito Santo mais uma vez ministre nas nossas almas aquilo que o Senhor tem determinado desde antes da fundação do mundo. Pedimos isso e agradecemos com o perdão de nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom dia, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou feliz em estar aqui. Você está? Amém. Amém. Isso é muito bom, né? Estar feliz em estar na presença de Deus. Deus abençoe e recompense a todos. Em nome de Jesus Cristo. E vamos ler a Bíblia. Depois do culto, uns 10 minutinhos, eu queria conversar com os irmãos, aproveitar que eles estão do Ibiruçu. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bom. O Gabriel Maurício falou, ele está viajando, olha. Isso é bom, né? Vamos ler Salmos, capítulo 105. Glória a Deus. Vamos fazer assim, aproveitando esta manhã de escola, eu vou usar para uma meditação do versículo 17 até o 24, mas vamos ler todo o salmo. Eu leio o primeiro, você lê o segundo e você leia, e vamos assim alternadas? Amém. Vamos? Amém? Amém. Glória a Deus. É uma maneira de nós todos ler a Bíblia nesse dia. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai, salmos, falai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós descendentes de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembre-se perpetuamente do seu conselho, da palavra que mandou até milhares de gerações. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, O qual ele confirmou a Jacó no estatuto e a Israel por conselho eterno. dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, poucos filhos legítimos.
quando andavam de nação em nação e de um reino para o outro povo. Não permitiu a ninguém que o oprimisse, por amor deles, repreendeu o rei dos exércitos. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez virar toda a plantação. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José. Cujos versos acarretaram milhões Até ao tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. mandou ele abençoar o governador Fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. para celebrar os seus desafios Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. e aumentou mais poderoso que os inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente os seus servos. Enviou Moisés ao servo de Arão, quem escolheu. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as suas servas que esquecessem, e elas não falaram. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos e todo o seu território, em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em praia, em fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões em quantidade inumerável. E comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu povo caiu sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez aquilo com dedos, com o céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da palavra de Arão dos servos. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Deus liberta das nações e libertou para o povo. Vamos todos? Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Bondoso e eterno Deus, mais uma vez falamos com o Senhor, pedindo a unção do Teu Espírito Santo sobre esta palavra, que possamos sair daqui como aqueles dois que caminhavam com o Senhor a caminho de Emaús, felizes, satisfeitos, alegres pela manifestação do Senhor no meio deles. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar
glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor, de mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus, de mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus, de mãos dadas a cantar para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor, de ti mesmo te esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, de ti mesmo te esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, de ti mesmo te esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Podeis se assentar um pouco. Louvado seja o Senhor. Mas como eu disse, eu quero aqui até retomar a leitura do versículo 17 ao 24, para nós ter uma meditação um pouco nesta manhã, em alguma coisa que o profeta nos ensinou nesta riquíssima mensagem. Ela não é nem, creio, comum, porque ela foi distribuída há muitos anos. O sétuplo ou sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Esta é a mensagem, mas o título, o assunto que nós vamos tomar, está em um trecho da mensagem, desta mensagem. Não é exatamente esse assunto, e é um assunto que nós vamos ainda trazer, que é muito importante isso aqui. Então, o salmista diz assim: mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram os grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos soltou. Fê-lo o Senhor da sua casa, governador de toda a sua fazenda. Até aqui. Muito bem, o salmista é um resumo da vida desse homem José, mencionada em Gênesis do 37 ao 50, a história desse homem de grande exemplo para todos os cristãos. O profeta, ele diz que José foi tipo perfeito de Cristo, tipo perfeito do Senhor Jesus Cristo. E ele exclama: quantos sabem? Nós sabemos, por termos um profeta, e você está inteirado desta palavra. Mas o profeta faz uma pergunta aqui, que eu acho que nós podemos usar nesta manhã para você e eu termos uma meditação. Quantos sabem? O diabo
odiado por seus irmãos. Não é? José era odiado por seus irmãos. Por quê? Esse porquê que nós vamos atribuir às nossas vidas nesta manhã. Por que ele era odiado? Podemos aplicar isso em nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Por que às vezes somos rejeitados, somos por vezes até desprezados, como José foi? O profeta diz assim: porque ele era espiritual. Porque ele era espiritual. José, com 17 anos, a história todos acho que conhecem, né? Às vezes as crianças pegaram isso em desenhos, mas veja que José, com 17 anos, Deus já começou a trabalhar com ele, e por ele ter sonhos, sonhou a respeito da sua família, e eles começaram a odiar, começaram a rejeitar e criar. Olha, essa palavra é forte, né, que está aqui na tradução, odiar. O profeta usou aqui nessa tradução odiar. Os irmãos de José começaram a odiar, porque ele era espiritual. O que esperar de mim, de você, no nosso convívio, aonde estamos? Na família, entre amigos, no trabalho, aonde andamos. Se é que somos espirituais, e assim cremos estar, porque cremos em Deus que está fazendo essa obra espiritual em nós, teremos estes mesmos adjetivos através de pessoas que não são espirituais, que não estão na mesma caminhada, na mesma atmosfera, né, que você está. E às vezes até entre os mais queridos, né, como José, adolescente jovem, que Deus deu a inspiração, condição de interpretar sonhos. Naquele tempo o sonho era muito bem exemplificado na vida, em manifestar aquilo que sucederia. Mas ele foi odiado, e eu quero que nós destaquemos por esses minutos aqui nesta manhã e saiamos entendidos que nós temos um compromisso com Deus, temos um compromisso com a nossa vida, com a nossa alma, e esse compromisso com Deus nos traz em uma condição de sermos espirituais. O que é um ser espiritual? Ele sai dessa dimensão humana, natural. E por ser espiritual, não haverá entendimento de nós mesmos em muitas coisas, em especial de outras pessoas que não são espirituais. Paulo disse que os espirituais entendem os espirituais. É através do Espírito Santo que nós às vezes entendemos a ação dele em nós. Mas para isso precisa ter o Espírito Santo. É a maneira de nós sermos espirituais. O espiritual compreende como nós oramos, o significado de estar em um culto, o significado de buscar a Deus, o significado de ter compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus é ter compromisso com nós mesmos, com a nossa alma, em buscar aquilo que nós precisamos dentro da nossa alma. Então o profeta vai falar algumas coisas que aqui com relação ao tipo, né? José, Jesus, a igreja, o homem, mulher, cheio de Deus, movidos pelo espiritual. Pelo espiritual.
Ele tinha visões e interpretava sonhos. Visões. Se eu e você conseguirmos entender que o que você creu, o que você está crendo, vendo, é interpretação do Espírito Santo para a sua vida, para a minha vida, em entender esta mensagem do tempo do fim, você vai entender, nós vamos crer verdadeiramente que somos espirituais. Às vezes surge essa pergunta, mas como serei espiritual? Como saber se sou espiritual ou não? Crer naquilo que Deus tem feito para hoje. Ter a revelação de Deus para o que Deus tem feito hoje. Não é? Então assim era José. Na sua caminhada, né, é um texto, eu creio que eu vi uma vez, parece que é o primeiro ou segundo texto mais longo da Bíblia, relatando da vida de um patriarca, José. Mas também a linhagem, né? Filho de Jacó, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Que trajetória para chegar, e depois, posteriormente, os filhos deles, né? Manassés e Efraim, filho de José. E você faz parte dessa linhagem espiritual, não é sanguínea, porque o que é da terra, é do pó, mas há um espiritual prosseguindo nesta caminhada. Por isso que nós cremos que se nós estivéssemos em outro tempo, nós creríamos na mensagem de Deus para aquele tempo, porque nós nascemos para sermos a manifestação de ser filho e filha de Deus. Mas ele era um homem espiritual, mas eles o odiavam. Mas olha essa expressão aqui: mas o seu pai lhe amava. Amém? Isso te consola, porque o mundo pode te odiar, os próximos podem te rejeitar, mas Deus te ama. Deus te conserva, Deus te protege. Aleluias! Deus está cuidando da sua vida, da sua alma nesta noite. Ele era amado por seu pai. Aí o profeta faz um tipo: assim foi Jesus, odiado hoje também pelas denominações, por aqueles religiosos, por não dizer hoje, que dizem tê-lo, e é odiado. Porém, Jesus, né, amado por seu pai, Deus, porque lhe odiavam, porque ele era espiritual. Vamos refletindo nesta frase: porque era espiritual. Eu creio que sempre tenho dito isto, é um termômetro para nós sabermos como está a nossa vida com Deus, se estamos em um campo espiritual com Deus ou não. Como está nosso relacionamento com as pessoas que não são cristãos? Isso não significa ter raiva, ódio das pessoas, não, falta de amizade, de forma alguma. O cristão tem esse equilíbrio de entender e ter esse discernimento. Mas as minhas rodas, aonde estou? Como estou? No meu relacionamento com a família, com aquele incrédulo, não é? Porque nós precisamos ser espiritual. Jesus, ele era odiado por seus vizinhos, foi chamado de adivinho, um demônio. Recordam vocês o que o irmão José lhe dizia? Aí vem um sonhador, aí vem um que crê numa mensagem do profeta nesta era.
Aí vem um que crê em heresia. Aí vem um que nós não precisamos ou não podemos ter companheirismo com ele. Há pessoas que dizem assim: eu já tive essa abordação, assim, fui abortado assim. Mas precisamos ser espiritual. Aleluias. Aí vem esse sonhador, veja a mesma coisa, e eles venderam José. Venderam José por quase o mesmo preço que Judas vendeu a Jesus, 30 moedas de prata. Jogaram no buraco, foram e disseram a seu pai que algo o havia matado. Ele estava morto, porém ele foi levantado do buraco, do calabouço, do lugar aonde o diabo tinha o colocado, através de pessoas, através da sua própria família. Deus tem uma palavra, tem uma promessa para os seus filhos em tirar de qualquer situação difícil que possa aparecer. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há dificuldade, problema que alguém, um cristão, se ache que Deus não possa resgatar. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da saúde, Ele é o dono daquilo que o homem não entende, por não ser espiritual. Mas os espirituais entendem as coisas de Deus, entendem a manifestação de Deus em nós. Por isso que a própria vida do cristão reflete aquilo que temos, o caráter do cristão. Caráter é aquilo que vamos sendo formado em nós. E o espiritual, ele vai sendo formado pelo espiritual, pelas coisas espirituais, rodeia a vida dele. Então José foi lançado nesse lugar, mas ele tinha um propósito na vida dele. Nós precisamos, todos nós, entender que nós temos um propósito aqui nessa terra, em servir a Deus. Amém. Ontem nós estivemos aqui numa breve conversa entre os irmãos que cantam, alguns, museus que tocam, principalmente para nós conversar sobre a música, e falamos nesse sentido, de cada um entender aquilo que ele vem fazer diante de Deus, para Deus. Não fazer, Paulo disse aos Colossenses, capítulo 3, nós não fazemos para o homem, nós não fazemos tarefa para o homem, fazemos para o Senhor. Amém. E adoramos em servir a Deus, servir ao Senhor, servir ao outro, ao irmão, à irmã, à igreja, estaremos servindo a Deus. Amém. Que cremos que o profeta assim diz, somos pequenos deuses aqui nessa terra. Por isso a necessidade nossa de o cuidado ao falar, o cuidado ao expressar uns com os outros. Às vezes somos tomados por coisas que às vezes falamos. O ser humano tem isso, né? Às vezes fala algo e fica remoendo, acho que aquele quis dizer isto, quis falar aquilo, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Lembro de uma história que eu li há muitos anos, quando trabalhava ainda lá na montadora Fiat. Eles davam uma revista trimestral, parece, e aí, com toda edição, tinha uma pequena história motivacional, coisa desse tipo. E nessa história, vamos pensar um pouquinho naquilo que às vezes falamos, que alguém possa interpretar errado, mal.
e pensar naquilo que escutamos, aquilo que vamos falar, porque somos espirituais. Os espirituais precisam ter esse discernimento. Então conta de uma moça que foi viajar e ela chegou ao aeroporto mais cedo e ali comprou algumas coisas, passou na lanchonete, comprou um biscoito e sentou para esperar o horário do voo. E várias pessoas sentadas, aquelas mesinhas e tal, e ela sentou, tinha alguém perto, e ela pegou um livro para ler. Começou a ler, e assim que ela lia, pegava um biscoito, começou a comer, lendo o seu livro ali, concentrada. Mas ela observou que um homem do lado também pegava um biscoito. Lá nos irmãos do Rio é bolacha, né? Nós meninas falamos biscoito. Então ela pegava um biscoito, o moço pegava também, aquele homem. E ela começou a se indignar dentro dela. Mas que homem folgado, sujeito folgado, né? E ela pegava um biscoito, ela pegava um, ela pegava. E ela começou a remoer dentro dela algumas ações, algumas coisas. E até que chegou o último biscoito. E ela pensou com ela: agora eu quero ver a atitude desse sujeito. Será que ele vai ter assim, a cara de pau de pegar o último biscoito? E ele foi, pegou o biscoito, partiu, deixou a metade lá. E ela saiu indignada com aquilo, sabe, batendo os pés, nervosa, fazendo uma alusão àquele homem terrível. O voo chegou, o horário dela aprontou e ela embarcou no avião. Assim que ela sentou, puxou o livro, na hora que ela abriu a bolsa, o saco de biscoito dela lá. Aí ela caiu em si, o que ela tinha pensado, agido com relação àquele homem. Obrigado, irmão. Ele dividiu com ela até o último biscoito. Teve consideração ali com ela. E ela matutando, pensando coisas com relação à ação. E assim é nós, muitas das vezes. Alguém fala alguma coisa, você começa: meu Deus, não esperava isso de alguém. Pensar assim, você vai fazendo. Por isso a necessidade de diálogo, conversar. Isso não significa conversar muito, conversar o necessário, buscar as verdades daquilo que você pensa. Por quê? Porque somos espirituais. O cristão precisa entender o que ele veio fazer aqui na terra. Você é José nesses últimos dias. Você é aquele que consegue multiplicar as bênçãos na sua casa, na sua vida, através da dedicação com Deus, do compromisso com Deus. A gente vai falando, pensando em compromisso. Eu estava analisando outro dia, alguns dias atrás. Olha, nós temos 7 dias na semana, de considerar domingo até sábado. Aí rapidamente somei assim, nós temos por volta de 170, 168 horas em 7 dias. E às vezes nós negligenciamos doar, ofertar, dizimar para Deus 2 horinhas no domingo. Compromisso com Deus. Se você analisar 170 horas, nós teríamos 10% de hora para o Senhor, 17 horas. Mas às vezes, para nós estarmos em um culto, ficar 1h30, 2 horas, já sentimos ruim. Compromisso com Deus. Olha, os espirituais, eles amam
estar na presença de Deus. Amém. Compromisso. Às vezes nós não temos resultados, ou aqueles resultados negativos, nós não atentamos aonde está a origem. Por que está acontecendo aquilo? Olha a vida desse José, desse homem, por ser espiritual, a entrega que ele teve para o Senhor. Há tempo, é claro que você e eu, nós não estamos aqui refletindo esse tempo só meramente aqui na igreja. Você faz isso na sua casa, mas o que o Espírito quer dizer é que nós precisamos dedicar mais, ter mais compromisso com Deus. Aí você só uma semana, já pensou 30 dias, o que vai dar de horas que nós dormimos, que nós trabalhamos, que nós negociamos, que nós fazemos isso e aquilo, e o Senhor, onde está? Nós não somos espirituais? Então José era um tipo de Cristo. Cristo foi também lançado em um lugar de desprezo, e por consequência disso, também os seus discípulos. Somos discípulos de Jesus? Amém. Veja bem, homem, creio que foi Billy Sunday, um grande evangelista, disse: toda árvore tinha 1 milhão de anjos nela, naquele dia da crucificação. Apenas solte sua mão. 1 milhão de anjos naquela crucificação, e dizia: apenas solte sua mão e faça-nos um sinal. Mudaremos esta cena nestes arredores. Porém, ele não podia fazer. Jesus não podia mudar aquele quadro, porque ele era espiritual. Você não pode mudar a trajetória da sua vida com Deus. Condições, razões humanas terão, mas você é espiritual. E os espirituais entendem que há um caminho a passar, duro, difícil. Vamos colocar na posição de José como no espiritual hoje? Todos os irmãos querendo matar. O irmão mais velho ainda não queria fazer, mas matar, odiar. Por quê? Porque era espiritual, tinha contato com Deus. Olha, você tem contato com Deus, não espera que o incrédulo te entenda. Não esperamos que o incrédulo entenda a nossa vida com Deus. Não entenderá. E está pertinho, família. Mas você é José. Você é espiritual nesse dia. Então, anjos poderiam tirar Jesus daquela cena, daquele quadro, mas ele veio por mim e por você. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos resgatar, ele veio para fazer o caminho de volta, o caminho da eternidade, o retorno meu e o seu. Ele não podia. Ele chegou a dizer: se possível for, retira de mim este cálice, Senhor, Pai. Mas ele tinha que fazer aquilo. Então, quando ele estava ali em sua exaltação, ou antes da sua exaltação, recorde, José foi posto em prisão porque ele era um inocente. Às vezes nós queremos questionar porque temos razão naquilo outro. Olha, o tempo responde todas as coisas. Espere um pouco. Espere, não precipite.
Não precipite. Há momentos que precisamos falar, estancar um problema, resolver aquilo rápido, mas há momentos que espera um pouquinho. Espera um pouquinho. O general romano israelita, pelo nome de Potifar, a história você conhece, vai estar falando aqui de José, quando Potifar saiu de viagem, sua mulher em casa, tomada pelo espírito rebelde, quis lançar mão de José, quis o provocar e o provocou, mas ele posicionou porque ele era espiritual. Ele não arredou o pé. Por isso que às vezes o Espírito Santo está sempre nos atentando, nos lembrando. Você, irmão, é capaz de vencer essa tentação. José foi. José venceu esta carne, desejos dessa carne. Por quê? Porque ele era espiritual. Porque ele tinha comunhão com Deus. Alguém consegue ser espiritual não tendo uma comunhão com Deus? Não tem jeito. Para que eu e você vença aquilo que está por vir, precisamos ser espiritual hoje, agora. E o homem viajou, o general, e tinha entregado na mão dele todas as suas responsabilidades. Reinos, fazia, desfazia. Mas o que é um espírito? Porque um espírito, para atacar um espiritual, um homem, uma mulher que está com Deus, usa pessoas. E usou esta mulher. Você sabe a história, você conhece. Mas ele venceu. Porque ele tinha um alvo maior do que aquilo que se passava ali. Ele estava fora, além desse humano, desse natural. Os espirituais enxergam as coisas espirituais. Ele vive nesta sétima era, porque ele está aqui como homem, compra, vende, adoece por vezes, e faz isso, faz aquilo. Mas ele tem algo que anda paralelo a estas coisas, que é ser espiritual. Aí o profeta exclama assim: vocês mulheres eu lhes tenho dado forte, agora não vou pôr-me de seu lado por um minuto, agora vou pôr-me de seu lado por um minuto. A mulher é um vaso mais débil. Eu sei que não pode haver um homem mau antes de haver uma mulher má. Porém, o homem que conhece isso, o homem que conhece que você é um filho de Deus e toma vantagem de uma mulher, que vergonha devia lhe dar. Não importa o que ele faça, ou não importa o que ela faça, que provocação ela faça, ela é o vaso mais débil, e você conhece isso. Se ela começar a atuar contrária a uma dama, tome-a pela mão e fale com como sua irmã. Fale como apenas sua colega de serviço, como sua vizinha. Porque você é espiritual. Você tem Deus e sabe que isto pode te derrubar, que isto pode te lançar em um lugar difícil de retorno. Você é um filho de Deus. Somos filhos de Deus, filhos da promessa, herança de Deus. Estamos na reserva do Senhor Jesus Cristo que vem buscar. Não faça elas
nada impróprio. Olhe a José, ele foi exemplo para você, irmão, homem, ele foi exemplo, e ele tinha sangue, ele tinha desejos igual a você, mas ele venceu porque ele buscou ser espiritual. Não vença, não procure achar que vença com esta carne, com razão, com intelecto. Não, é com o espiritual. Olhe, então quando a esposa de Potifar, formosa mulher, honrável, mais alta das mulheres de mais alta linhagem no país, lhe suplicou, e você sabe. Mas tudo o que José fazia prosperava. Amém? Você crê que está com esse mesmo Espírito Santo de José? Então creia que tudo o que você faz prospera. E a prosperidade que Deus quer mais de nós é a vida espiritual. É ser espiritual. É buscar a presença de Deus. É estar com Deus. José o prosperava, e quando Jesus regressar no milênio, esta é a razão pela qual os desertos florescerão como uma rosa. Tudo que faça ele prosperará. Ele é o filho da prosperidade. Onde quer que você punha a José, ele era abençoado. Dizem que o bom vizinho é você que faz, né? Nossa convivência, né? O respeito. Então José, aonde que ele chegava, prosperava amizades, prosperava respeito. E você é assim. Estamos buscando isso. Todo o que faça ele prosperará. Encontramos que José foi posto em uma prisão, e na prisão havia 2 homens, um deles se perdeu e outro foi salvo. Jesus, em sua tentação na cruz, um ladrão se perdeu, o outro foi salvo. Quando ele foi exaltado, foi à destra de Deus. Quando José foi exaltado, ele foi à mão direita de Faraó, e ninguém podia falar a Faraó sem falar em primeiro lugar com José, obter permissão. Aonde que Deus colocou aquele homem? Aonde que um escravo vendido há anos atrás, o caminho chegou para esse patamar? Tudo isto porque ele era espiritual, ele buscava Deus. Buscar Deus é buscar as coisas de Deus. Quando vamos buscando as coisas de Deus, Deus vai formando em nós um caráter cristão. José era um homem de caráter. O cristão é homem e a mulher de caráter. O caráter de Deus vai refletindo em cada um de nós. Vai andando com Deus, e esse caráter vai refletindo em ações. Noé não é o tipo da noiva, é tipo da noiva eleita, Enoque. Enoque foi esse homem que andou com Deus. O que ele fazia? Ele tinha comunhão com o Senhor, até que um dia ele foi raptado. Ninguém viu mais Enoque. O cristão é assim, ele está andando com Deus, cuidando da sua vida em ser espiritual, para que algum dia desse ele seja raptado. Mas para isso, a busca incessante em ser espiritual.
Às vezes corremos o risco de espiritualizar coisas que é natural e naturalizar coisas que é espiritual. Aquilo que é espírito, aquilo que o Espírito Santo está falando, está agindo, vamos conceber com esse homem espiritual. E a coisa que é natural, é da vida. Por isso que há um centro, né? Não há um legalismo nem um liberalismo. Os espirituais é centrado. O espiritual, ele concebe aquilo que Deus quer para aquele tempo. Deus, através da sua graça, opera através de você. Você crê assim? Amém. Deus não tem 2 pés senão os nossos aqui nessa terra. Não tem uma boca senão a sua. Não tem 2 olhos senão o seu. Como está Jesus andando na nossa vida? Se é que Ele usa esse meio para levar o Evangelho, levar o testemunho. Quanto mais você obtém de Deus, mais pio você se encontra. Quanto mais nós entramos em Deus, mais espiritual vamos ficando. Quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. Mais do natural é tirado. Quanto mais o cristão vai entrando em Deus, mais espiritualidade vai entrando, mais humano vai saindo. Vai deixando de lado. Agora eu não quero ser um fanático. Quero ser um crente realmente verdadeiro, sensato, não como um punhado de ismos, mas um crente inteligente, sólido, real e sensível. Olha, um atributo de quem é espiritual é ser sensível, sensível ao Espírito Santo. Coisa ruim é alguém que é duro, inflexível ao que o Espírito Santo quer fazer. Deus está falando, Deus está querendo algo, e às vezes nós endurecemos aquilo, bloqueamos Deus agir. Sensível. José foi sensível a Deus, por isso que Deus pôde usá-lo, por isso que Deus pode nos moldar. Você pode ouvir a palavra de Deus e entender aquilo que você e eu precisamos melhorar, ajustar, porque você é sensível à palavra de Deus. Porque nós amamos a palavra e entendemos que é somente ela que pode nos mudar. Olha, as obras de um homem declaram o seu caráter. Então, aquilo que eu faço lá fora, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, declara o caráter que tenho. Declara se eu sou espiritual ou não sou espiritual. Deus está nos advertindo nesta manhã em sermos mais espiritual, em sermos mais sensíveis. Cristo era a obra de Deus e Cristo declarou o caráter de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Seu sentimento para com os enfermos, sua ansiedade para salvar almas, até ao ponto em dar sua própria vida. Agora, isso aqui foi o caráter de Cristo. E é certo que nós precisamos ter o caráter de Cristo. E estas mesmas ações de Cristo estará agindo, efetuando em nós.
Às vezes você não entende porque você quer sempre levar a palavra a alguém. Você sempre está desejando dar um folheto, falar de alguém, falar que tem um culto acontecendo, falar que precisa consertar. Por quê? Isso é a ação do caráter de Cristo em você, porque Cristo foi assim. E Cristo, a unção, Deus, que é palavra, que é o verbo que está em nós através do Espírito Santo, é a maneira dele atuar hoje, em cada um de nós, em cada vida. Então Deus declara em nós o caráter que temos, aquilo que somos. O caráter é aquilo que somos, né? Aquilo que temos em nós, aquilo que manifesta em nós, que está dentro de nós. Fala mais alto de qualquer pregação, fala mais alto de qualquer campanha. É a minha vida, aonde estou vivendo. Ele pode declarar seu caráter através da obra de sua produtividade. Já avaliamos em algum momento a nossa produtividade com Deus? Como está sendo conduzida as coisas na nossa vida? Você tem que tirar os seus próprios pensamentos e declarar suas obras. Aí eu sou crente, eu sou um cristão, tenho uma mensagem. Não, a mensagem tem que estar dentro de nós. Ela tem que expressar Deus. Ela tem que expressar a mensagem. Tem que expressar a Bíblia. Tem que viver a Bíblia. Você olha a história linda, comovente de José. Linda, romântica. Mas esta história precisa estar vivendo em mim e em você. Essa sensibilidade que José teve precisa estar em mim e em você, nesse dia, nesta hora. A determinação, a expectativa de obediência a Deus que ele teve, precisa estar em nós, para que possamos obter o caráter de Cristo em nós, na nossa caminhada cristã. Você está numa caminhada, num processo de comunhão com Deus para ser raptado. Eu vou subir e ver e ficarei curado. Deus nunca poderá declarar suas obras. Você tem que tirar os seus próprios pensamentos do caminho e deixar que Ele o preencha. Aí eu preciso fazer isso, aquilo. Aí colocamos planos, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus? Deus está nesse negócio? Deus está nessa ação? Deus estará nisto? Já conversei com Deus? Porque sou espiritual e a primeira ação de um cristão é conversar com Deus, é orientação de Deus, se devemos fazer aquilo ou não. E aí às vezes há conflitos, né? Porque alguém pode estar no espírito e o outro não. E a mesma ação ou a mesma atitude pode estar tendo pensamentos diferentes, visões diferentes, porque um está no espírito e o outro não. E a forma que tenho observado essas coisas, como esse velho touro ali em cima, que ia me matar certa vez, como aqueles vespões ali perto da cerca, como muitas outras coisas que aconteceram, o urso na floresta e o estudo da natureza. Você conhece esses exemplos, aonde que a manifestação do amor divino chegou na hora que precisava.
Você vai caminhando com Deus e o amor divino é projetado em algumas coisas que você nem pensava que aquilo ia acontecer. Amor divino é Deus, é a vida de Deus morando no seu coração. Faz um elo de proteção, um elo de companheirismo com Deus. Nós vamos caminhar para terminar. Eu quero te dizer nesta manhã que Deus, Ele tem tirado de nós tudo que é natural. Às vezes muitas coisas estão sendo tiradas e você não está nem observando isso. Mas é a obra de Deus fazendo isso. A gente ora, pede a Deus uma direção. Senhor, o que falar, o que dizer, o que precisa, o que necessita nesta manhã. Aí Deus vem e traz alguma coisa. Às vezes, como diz o profeta, uma mensagem é direcionada a uma pessoa. Como a história da moça, não precipite em argumentar alguma coisa com o que o Espírito está dizendo. Porque a sensibilidade que nós temos faz com que nós compreendemos a Deus no Espírito, não nesta carne, mas no Espírito. E esse Espírito não está lá, está aí dentro de você, está dentro da sua alma, dentro da sua vida, conduzindo você, trazendo você e eu para o que é de mais sobressaliente na vida de uma mulher, de um homem, é a vida de Deus morando em nós. Que o Senhor Jesus Cristo possa penetrar na sua alma, na sua vida, fazer com que isto reflita na sua casa, na sua família e na sua vida espiritual, como um ser que está aqui com um propósito de servir a Deus e andar com Deus, e está renunciando o que esse homem natural está propondo, porque não deixaremos de ser abordado por coisas para esse homem, mas lembremos daquilo que José foi, espiritual, e por ser espiritual, você por certo sofrerá o dano desta adoção espiritual. Deus está trazendo a cada filho de Deus, filho dele, para uma adoção plena. E assim, esta pedra de coroa acoplar na sua vida, na sua alma, e assim estará selado para o dia desse grande rapto que nos aguarda. Te aguarda, irmão, te aguarda. Do outro lado não vai haver essas dúvidas, esses contratempos, doenças, aflições, mas para isso precisamos ser espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, povo. Vamos orar a Deus, agradecer por esta manhã. Você está feliz por esta manhã? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Aquilo que estas palavras não teve a captação necessária, mas o Espírito Santo que está aqui fará isso na sua vida e refletirá a bênção na hora que você mais precisar para a sua vida, para a minha vida. Bondoso e eterno Deus, grandioso Pai Celestial, Deus, o Senhor sempre está nos chamando para uma aproximação do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo Deus atuando em pessoas diferentes, mas o mesmo Espírito Santo. Falamos de um personagem bíblico, mas tiramos esse personagem da história
Queremos que isto seja aplicado em nós. Dá-nos este mesmo Espírito cada dia mais nas nossas vidas, para podermos desviar daquilo que é mundano, que é natural, e cada dia mais crescermos e sermos espirituais. Assim oramos e agradecemos. Leve a cada um em paz. Deus, dê uma semana de trabalho abençoada, protegida, Senhor. Ó Deus, com a bênção da prosperidade, a bênção dos livramentos de tantas coisas, das más influências, dos homens maus. Ó Deus, protege a cada família. Pedimos isso em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Vá em paz. Se Deus nos permitir, estaremos aqui em oração na quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém.